Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o roteiro do nosso circuito que nós contratamos junto com a CVC. É o circuito da Europa Mundo, mas nós contratamos diretamente com a CVC. Vou mostrar para vocês dia a dia, né, de como que esse roteiro foi passado para a gente, se ele foi cumprido, o que que ficou sem ser feito, se ficou alguma coisa, né, pendente, e vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Então, nós chegamos na Europa, esse circuito são 4 países, né? Sendo Portugal, Espanha, a França bem rapidinho, e por fim a Suíça. Nós chegamos no dia 11, saímos do dia 10 aqui, né? 10/5. Esse vídeo aqui está um pouquinho atrasado, esse aqui é do ano de 2022. Nós saímos 10/5 de Goiânia, fomos até Guarulhos e fizemos uma escala em Madrid e chegamos em Portugal no dia 11. E aqui está o nosso cronograma do voo aqui para vocês verem. E nós chegamos no dia 11, só que o nosso circuito de fato ele começava no dia 12. Então, quando nós chegamos, a gente ficou hospedado no Airbnb e se a gente tivesse chegado no dia 12, nós teríamos direito ao translado para o hotel, né? Teria um carro que levaria a gente para lá. Como a gente chegou um dia antes e não ia direto para o hotel que nós iríamos ficar hospedados, a gente acabou não tendo esse translado. A gente até perguntou para eles, mas eles falaram que não tinha como. Então, quem for chegar um dia antes, já vai sabendo, né, que não vai conseguir esse translado. Então, nós ficamos no Airbnb uma noite, e aí no dia seguinte, que é o primeiro dia aqui, dia 12 de maio, nós fomos para o nosso hotel. O hotel eles também deixaram discriminado. Eles confirmam de fato todas as informações uns 3 dias antes. Então, você pode contratar aí o circuito 2, 3 meses antes, mas eles vão colocar umas sugestões que às vezes coincide de ser o hotel, tudo certo, ou coincide de ser de fato o roteiro que eles tinham passado, mas eles só vão confirmar de fato uns 3 dias antes da sua viagem, né, do embarque. Por exemplo, aqui embaixo, no dia 9 que tem a cidade de Leizinho, no circuito, quando a gente contratou lá na CVC, era uma outra cidade. E tinha um passeio também que era diferente. Mas eu vou passar aqui para vocês tudo certinho. Mas aí já vão com esse pensamento que, às vezes, se for intercalar com uma outra programação, tem que ficar um pouco atento que, às vezes, pode ter alguma alteraçãozinha ou outra. Então, primeiro dia é mais uma questão de hospedagem mesmo. O circuito começa às 14 horas. Então, nós fomos para o hotel, que é esse hotelzinho aqui, até deixei separado, que é o VIP Executive Entre Campos. Muito bem organizado. Nós não temos nada que reclamar dos hotéis que eles colocaram, muito, muito bons. E, de fato, esse primeiro dia é bem livre. É mais para você se hospedar, conhecer um pouco da cidade, os arredores, né? Foi o que nós fizemos. Então não tem nenhuma programação definida aqui nesse primeiro dia. O nosso circuito, ele já vem incluso também a questão do café da manhã. Em algumas partes aqui vai ter alguma coisa falando meia porção, a meia pensão. E que eu acho que seja para o pessoal que tenha jantar ou almoço incluso. No nosso caso não era esse, era somente o café da manhã incluso, né, na diária. Então, aí o primeiro dia foi bem livre, nós ficamos por conta, depois eu deixo aqui o que a gente fez, tentar colocar aqui no canto aqui da tela. E no segundo dia, no dia 13 de maio, de fato isso aqui tudo aconteceu mesmo, que foi a gente saiu com um ônibus com o pessoal, fez uma visita em alguns pontos, nós fomos a esse Parque Eduardo, mas assim, passa tudo muito rápido, né, pelos locais. Por exemplo, nesse Parque Eduardo, nós descemos, ficamos uns 10 minutinhos, tira foto e volta pro ônibus. Então, o pessoal fala assim, é 10 minutos que vocês têm e geralmente é 10 minutos, 10, 15 minutos, e já retorna e continua o passeio.
Então, esse passeio panorâmico aqui é com ônibus, né, dentro da cidade mesmo, e vai passando por esses pontos, mas sem muito aprofundamento. É, nós passamos, aí a gente aqui, olha o que nós fizemos. Nós passamos com o ônibus até o monumento do. Passamos pelo Monumento dos Descobrimentos e depois nós fomos até a Torre de Belém. E na Torre de Belém nós optamos por descer. E aí nós conhecemos as outras coisas por nós mesmos, né? A gente se locomoveu de Uber, de metrô. Então, assim, fica bem tranquilo essa parte também, que o pessoal não pega no pé. Se você falar assim, a gente vai ficar por aqui, só tem que avisar, né? Porque o pessoal faz uma contagem quando o pessoal retorna pro ônibus, né? Só avisar e é tranquilo. Então, nesse dia, nós descemos aqui na Torre de Belém e conhecemos aqui a parte do monastério, dos Jerônimos, né? E fomos lá comer os pastéisinhos de Belém. E depois a gente, no final do dia, nós optamos também por fazer outro passeio. Então, esse passeio aqui das 18 horas, a gente nem retornou lá pro hotel, porque geralmente tudo sai do hotel, né? Então, às 18 horas, aí o pessoal pegava o ônibus novamente do circuito, né? E foram até essa praça dos restauradores. Mas nós não fizemos essa parte. Então a gente aproveitou nesse dia, a gente foi lá no castelo, porque aqui na visita panorâmica, né? Passa pelo castelo, só que não para ir no castelo e você comprar o ticket e entrar lá no castelo, né? Então aí nós fizemos por conta, a gente ficou mais livre nesse dia, nós fomos no monastério, fizemos a entrada lá no castelo também, aproveitamos, comemos o pastelzinho de Belém e demos uma volta na cidade. Foi isso que nós fizemos. Dia 14, que era um sábado, nós saímos bem cedinho, né? Geralmente, esse horário aqui que eles colocam, ele segue bem a risca. Geralmente, se eles colocarem aqui que é 7h30, muito provavelmente 7h30 eles estão saindo. Então, nós fomos para Fátima, uma visita assim bem rápida também, 1 hora e meia. Não dá para fazer tanta coisa assim de ir mais adentro, né, de fazer passeios mais elaborados dentro lá de Fátima, né? Mas conhecer a igreja mais antiga, a igreja mais nova, né? E rezar, tirar um tempinho para rezar, mas no geral é isso, não dá para fazer tanta coisa. Que 9h15 a gente tinha chegado em Fátima, né? Por volta mais ou menos desse horário. E depois a gente já seguiu viagem e ali perto da fronteira com a Espanha a gente já almoçou, que tinha um almoço incluso. Então aí a gente acabou já almoçando. Aí no dia 14, que era um domingo, nós também não fizemos essa visita panorâmica. A gente, como era um dia de domingo e a gente ia participar da missa, a gente acabou saindo mais cedo, já andou ali por volta próximo ao hotel e nós optamos por ir seguindo ali. Tinha um parque bem bonito próximo também. Nós ficamos hospedados aqui no Hotel Praga e já fomos na missa, participamos da missa na catedral e foi isso, assim. Então, a visita panorâmica também funciona no mesmo formato, né? O pessoal passa com o ônibus, tem essa duração aqui por volta de 2 horas mesmo, e eles passaram por esses pontos. Nós também passamos por muitos desses pontos aqui. Nós passamos lá na Praça Maior, nós fizemos aqui o passeio, passamos em frente aqui à Porta do Sol, do Palácio Real. O Palácio Real a gente até chegou meio atrasado, era para ter feito um passeio lá dentro. Acho que se você chegar até às 16 ou às 15, alguma coisa nesse sentido, você consegue entrar. Só que a gente já passou meio tarde, a gente já só passou em frente mesmo. Depois nós fomos na Catedral. Então é isso. Já no dia 16, nós saímos cedinho, né, de Madrid, tomamos café, saímos cedinho e fomos para Zaragoza. Dá para perceber que, assim, em alguns dias, assim, anda muito de ônibus.
Então, assim, é um trajeto que às vezes, para quem não curte ficar tanto tempo dentro do ônibus, talvez não seja tão interessante. Ou para quem às vezes tem a dificuldade de ficar acordado, acabar não aproveitando tanto, né? Mas, assim, em geral, anda-se bastante, né, com o ônibus do circuito. Sempre as andanças, né, de ir para um local para outro, é sempre com o ônibus do circuito. Então, nós saímos cedinho, nós chegamos por volta da hora do almoço em Zaragoza, nós ficamos por conta de almoçar lá. A igreja é muito bonita, pena que assim não dá para tirar foto lá dentro, então é só a recordação mesmo da memória. Mas assim, muito apertadinho também, muita dos passeios, muitas paradas. Interessante assim fazer o circuito porque tem a oportunidade de conhecer muita coisa, mas em alguns momentos assim de forma muito rápida. Então, nós conhecemos ali a igreja, os arredores ali, e aí logo tivemos que almoçar bem rapidinho e já voltar para o ônibus. Nesse mesmo dia aqui, a gente também conheceu o mosteiro de Poblé, muito bonito também, muito bacana. Provavelmente, se a gente não tivesse fazendo um circuito como a gente fez, a gente muito provavelmente não teria incluído esse passeio no nosso roteiro, né? Até por assim, falta de conhecimento, né? Mas muito bacana. E a gente também chegou em Monte Serrat, só que a gente não chegou nesse horário aqui, ó. Nós tivemos um problema nesse dia com o ônibus, e aí a gente teve que esperar um outro ônibus, fazer uma troca, e acabou que isso atrasou. E até por conta disso, um dos passeios que eram para serem feitos, que é o subir mais lá no Monte Serrat com um trem de cremalheira, a gente não conseguiu fazer, porque já estava bem tarde. E aí, por conta disso, também a gente acabou chegando mais tarde em Barcelona. A gente chegou, acho que era mais de 10 horas. E lá em Barcelona também, assim, os hotéis no geral muito bons, mas lá a gente não teve uma felicidade tão boa, porque já estava programado uma paralisação do fornecimento de energia nesse dia lá. Então, a gente acabou ficando sem energia, não consegui carregar celular durante a madrugada. Então, essa questão ficou meio ruim, mas também, assim, em circunstâncias que não vai acontecer para todo mundo, né? Depois a gente já também fez o passeio panorâmico, né? Esse passeio a gente saiu, acredito que tenha sido por volta desse horário mesmo das 9, um pouquinho antes, eu acho. E aí a gente fez esses passeios aqui, passou pela parte lá das instalações olímpicas, foi até uma parte mais alta da cidade, que dava para ver o porto. Então, assim, foi bem bacana. E aí a gente acabou ficando lá na Sagrada Família. A gente tinha mais um pedacinho do trajeto para fazer com circuitos, se nós quiséssemos. Só que a gente acabou ficando lá na Sagrada Família, que a gente já fez o passeio lá dentro. E aí a tarde ficou livre aqui em Barcelona, né? Então aí a gente acabou fazendo passeios à partes. E aí por volta das 18, acho que até um pouquinho antes, a gente já estava voltando lá para o ônibus, né? Que o pessoal falou onde o ônibus ficaria, esperando a gente. E aí a gente voltou para a gente dar prosseguimento na viagem. E aí nós saímos de Barcelona e fomos para Girona. Então, em Girona, aqui até eles falam que quando o hotel fica mais afastado, então eles vão para a cidade mesmo, faz um passeio, que foi o que aconteceu com a gente, e volta para o ônibus e vai para o hotel, porque o hotel é um pouco mais afastado, que esse era o nosso caso. Então aí a gente ficou um pouquinho na cidade, foi lá na parte da igreja, onde tem as filmagens lá de Game of Thrones, né, que o pessoal conhece. E voltamos pro hotel. O hotel também muito bem organizadinho, nada a reclamar dos hotéis. Então o Girona também foi bem de passagem, bem rápido, né? Só uma pequena observaçãozinha aqui. Por exemplo, nós ficamos assim muito encantados com a cidade de Barcelona. Até gostaríamos de ter ficado mais tempo, né? Mas por conta do circuito ser muito rapidinho, não foi possível, né? Mas assim, tem uma opção que você pode contratar noites adicionais em uma determinada cidade, por exemplo. Você pode customizar um pouco do circuito. Não foi o nosso caso, que eu acredito que
tem que calcular os custos, né, e tudo mais, e a gente acabou optando pela simplicidade do que foi dado para a gente nas opções, né. Então, nós saímos no dia 18, cedo novamente, né, geralmente cedo, toma café da manhã e já sai, e aí a gente já foi rumo à França. Então, ali por volta da hora do almoço, a gente chegou em Arles, né, muito bonitinha a cidade mais, assim, um aspecto mais antigo, né, tem a parte lá esqueci o nome, mas vou colocar aqui. Tem a parte toda histórica, né? Então a gente almoçou por ali, mas assim, bem rapidinho também. E a gente saiu depois do horário do almoço, por volta das 14 mesmo, 14h30, e nós fomos em direção ao passeio que eles colocaram aqui, era o Carrières de Lumière. Só que tem uma nota aqui, ó, que fala que quando não é possível, uma outra opção que eles dão é ir no aqueduto romano, esse Pont de Gard. E foi o que aconteceu com a gente. Então, a gente, em vez de ir no Carrières de Lumière, nós fomos até o Pont de Gard. Só que assim, nós não fomos no outro para poder comparar, mas a gente gostou bastante do Pont de Gard, que é o aqueduto romano, né? Assim, e tinha uma visão muito bonita, o, o verde, a água passando, assim, muito bonito. Vou tentar deixar a imagem aqui para vocês. Mas, assim, fiquem cientes que em algum ponto pode ter isso, né? Que você pode estar pensando que vai para algum lugar, mas às vezes pode ter alguma informação que, se não der certo, já vai ser outro local. Mas, assim, eles deixam tudo informado. E continuando aqui, então, aí nesse dia nós dormimos em Chambéry, que ainda é cidade na França, né? E tem essa parte aqui que fala que é a capital de Savoia. Aqui esse roteiro aqui tá meio misturado um pouquinho a linguagem, né? Português, um pouco do espanhol. E não, assim, não tem tanta coisa, né, para ver na cidade, mas assim tem essa parte do castelo. Nós, como já chegou meio tarde, a gente acabou ficando lá no hotel mesmo, mas de manhãzinha tinha um outro passeiozinho andando mesmo pela cidade. Nós fomos e aí fomos lá no castelo, a gente até saiu um pouquinho antes do grupo e aí fomos lá na Fonte dos Elefantes e é isso. E aí, já nesse dia 19, nós saímos de Chambéry, que é na França, né, e já fomos em direção à Suíça, que é o quarto país aqui do roteiro. E nós fomos, então, para Genebra, o primeiro local que nós descemos e fomos ver alguma coisa foi em Genebra, né, nós fomos aqui no Jardim Inglês, que tem um relógio, no GTAL, né, a fonte de água mais alta da Europa. Então, nós fizemos toda essa parte aqui também. E nós já saímos bem rapidinho, porque esse dia, assim, como tinha muita coisa, nós acabamos, assim, tendo que acelerar as coisas, né? Assim, nós, eu falo, o grupo, o guia, né? Então, assim, eu acho que o almoço aqui, nós acho que nem tivemos um almoço, assim, fizemos mais, eu acho que, se eu não me engano, um lanche. E aí nós saímos de Genebra, só que essa ordem aqui, ela acabou não se concretizando da forma como ela está aqui. Porque o primeiro passeio que nós fizemos foi o castelo de Chillon. Então eles só mudaram a ordem aqui. E aí depois do castelo de Chillon, nós fomos para visita na fábrica da Kyler. E depois que nós fizemos a passagem lá na vilarejo de Gruyères. No geral, assim, são locais lindos, né? O Castelo de Chillon, muito bacana. Esse Castelo de Chillon que já está incluso no passeio, né? Não precisa pagar mais nada à parte. Aqui também a fábrica da Kyler também já está incluso. Então, esse foi o passeio que nós fizemos nesse dia. E por fim, nós chegamos na cidade de Leizinho, mas também para dormir, né? E aqui também já tinha um jantar incluso. Tinha um outro tinha um almoço incluso lá na cidade de Marval, que era lá na fronteira entre Espanha e Portugal, que também já estava incluso, que estava muito delicioso também. Vou deixar aqui para vocês assim, só para se alguém quiser tirar um print da tela,
Aí pode pausar o vídeo e pode ir printando, né? E aproveitar e falar para vocês que nós também gravamos um vídeo onde a gente fala os prós e os contras, né, de ter viajado nesse formato de circuito, o que, que nós achamos. Vou deixar ele aqui no cardzinho, quem tiver interesse de dar uma olhada, deixar aqui também no final do vídeo para vocês. Então, nós já estávamos aqui terminando já o circuito, né? Já era o 8º dia, nós dormimos em Leizinho, tinha um jantar incluso, que era no próprio hotel mesmo, né? Mas, assim, muito bacana também. E no dia 9, nós já saímos de Leizinho e fomos até a montanha Glacier 3000. Quando a gente contratou esse circuito, eles tinham colocado lá no roteiro, eles já dão um roteiro pra gente, né? Quando a gente vai lá na agência, e lá tinha uma outra sugestão. Na verdade, lá estava o Grindelwald First. A gente fez umas pesquisas, já gostou bastante, mas assim, nós também gostamos muito dessa opção aqui do Glaciar 3000, igual eu falei para vocês. Eles de fato vão confirmar todas as informações certinho, o roteiro, que vai ser de fato uns 2 dias antes da viagem. Então, nós saímos do hotel, já fomos direto para o Glacier, subimos lá 3.000 metros de altitude, né? Muito bacana, muito legal a visita. E depois nós voltamos, já fomos para Interlaken. Lá em Interlaken a gente também já aproveitou, já almoçou. Só que aqui também é o mesmo ponto, né? Assim, é interessante de passar, ver todo a paisagem linda, né? Os dois lagos, muito bonito. Só que é muito rápido, então a visão boa assim que você tem é a visão dentro do ônibus, né? Agora parar e conhecer mais aprofundado já não tem muito esse tempo. Então assim a gente almoçou e já saiu da cidade de Interlaken e foi em direção à cidade de Lucerna. Então Lucerna também a gente ficou um tempinho lá, nós aceleramos o passo, conseguimos ver algumas coisinhas, fomos numa igreja, fomos naquele monumento mais conhecido, que eu vou colocar o nome aqui que eu não lembro. Fomos lá no Leão também. E aí logo já tem que voltar também para o ônibus. E já tem um determinado local que o pessoal fala assim, a gente vai se encontrar aqui de volta. Aí você volta, e aí todo mundo embarca e vai em direção, aqui no nosso caso a gente foi em direção a Zurique, né? E Zurique de fato era o último ponto do nosso circuito. Outras pessoas às vezes fazem circuitos intercalados, vocês vão perceber que tem quem for fazendo ou quem já fez, né, que outras pessoas fazem parte do seu grupo, mas elas vão para locais diferentes. Então, tinha um pessoal que às vezes estava passando em Zurique, mas ia depois para Paris ou ia para Milão. Então, no nosso caso, o nosso terminava em Zurique. Então, o pessoal que estava dentro, fazendo o roteiro que ainda ia continuar, eles ficaram numa parte mais movimentada ali de Zurique, onde tem o lago de Zurique, né? E ficaram um tempinho ali, 1 hora mais ou menos, e depois seguiu para o hotel. O hotel já era mais afastado também, era mais próximo do aeroporto. Então, aí o pessoal que fez essa opção de passar por Zurique, mas que ia para outros locais, de fato, em Zurique eles viram mais essa parte do lago, né? Nós, como finalizamos em Zurique, aí a gente acabou ficando mais 2 dias e aí a gente fez outros passeios à parte. Essa aqui é a listagem dos hotéis. Deixar aqui para quem quiser tirar um print, depois pesquisar os hotéis. Esses de fato aqui foram todos os hotéis que nós ficamos. No começo, quando você contrata, alguns hotéis já está definido, outros ficam 2, 3 opções que eles vão ser confirmadas 2, 3 dias antes da viagem, né? Então é isso, pessoal. Aqui é o nosso cronograma de voo também, ó. Só um detalhezinho aqui, a gente saiu dia 10, né? Aí em Guarulhos, 13h50. Nós chegamos no outro dia em Madrid, às 5 da manhã, e o nosso voo, porque nós fizemos uma conexão, o nosso voo saía de Madrid para Lisboa às 6h30. E só que o aeroporto de Madrid é muito grande, então do ponto que a gente estava até chegar na onde que era o nosso embarque, e até sair do avião, assim, a gente acabou chegando
na última chamada mesmo. Então, se conseguirem voos mais tranquilos nessa conexão ou um voo direto, né, talvez seja mais interessante. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do que foi apresentado aqui, que possa ter ajudado a esclarecer, a tomar alguma decisão em relação a contratar o roteiro, um circuito através de uma agência, né? Ou fazer por conta própria essa viagem para a Europa, né? Mas espero que tenha ajudado. E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários que vocês serão respondidos. E até mais, até próximos vídeos.